Olá, bom dia a todos. Estamos reunidos hoje mais uma vez para esse encontro muito especial que é o Clube de Leitura da Editora Teosófica. Estamos chegando no final desse livro espetacular, Educação Transformadora, do Vicente Rauchim Júnior. Esse livro é publicado pela Editora Teosófica, assim como esses outros dois também do Vicente. É o processo de autotransformação e reflexões sobre educação teosófica. Os dois livros também muito maravilhosos, não só para quem é educador, professor, mas também para quem quer fazer uma autotransformação, um processo interno em sua vida. Vicente Rauchim Júnior, ele é um membro da Sociedade Teosófica nas Filipinas, fundou nas Filipinas a Golden Link College e está servindo de modelo para o desenvolvimento da nossa escola aqui no Brasil também, uma escola teosófica. Esse é o nosso sonho, esse é um propósito aí que temos aí nessa caminhada aí na Sociedade Teosófica. Hoje estamos, então, hoje vamos fazer os comentários, fazer o estudo do capítulo 21, Aprendendo Habilidades. E para isso convidamos o Alain Kalema. Alain, que é professor, palestrante, terapeuta, ele é congolês da República Democrática do Congo e ele reside no Brasil há 14 anos. Ele possui mestrado em espiritualidade na Itália, pós-graduação em filosofia na Faculdade Gama Filho, no Rio de Janeiro, graduação em filosofia na África, graduação em teologia na PUC Campinas e formação em psicologia na Itália. Nossa, que vasto esse seu currículo, hein, Alain? Ele atua hoje como professor no Centro Universitário FAI de Itapiranga, em Santa Catarina, como professor de francês em idioma independente, como professor de pós-graduação e palestrante na área do desenvolvimento humano, com as seguintes temáticas: desenvolvimento de lideranças, gestão escolar, famílias, adolescência, interculturalidade e inclusão, diversidade étnico-racial, terceiridade, comunicação e gestão de conflitos, humanitude e saúde, espiritualidade, filosofia, entre outras. Nossa, Alain, que lindo o seu currículo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel. É muito prazer estar aqui, estar nessa linda oportunidade, sabendo que na vida não tem acaso, então, muito feliz. Eu estou conhecendo a teosofia, tive a oportunidade de estar lá no Instituto Teosófico, lá no Paraíso na Terra, um Toposaci bem sagrado, bem inspirador, ainda como as pessoas vivendo nele, pessoas movidas pela convicção de que nessa vida nós viemos para co-criar, co-participar, deixando legados, marcas lindas. A vida é perfeita, se a gente pode colaborar um pouco, sabe, lá no final olhar assim, será que eu somei ou atrapalhei? Então, maravilhoso, passei um momento maravilhoso em Brasília. Então, muito obrigado pelo convite. A gente vai falar dessa... Nós que agradecemos. A gente vai compartilhar sobre essa temática maravilhosa. E quando o senhor vier a Brasília, né, por favor, esteja aqui conosco também. Quando voltar... Muito obrigado, sim, certamente, porque o Topos lá, o lugar é bem inspirador e a gente
Eu acho que a gente se identifica, onde tem dúvida, não tem dúvida. Eu senti realmente que é um lugar maravilhoso para a gente crescer e caminhar nele, é? Sim. Ô, professor, então vamos iniciar, né? Você fica à vontade para trazer os comentários, as reflexões, mas eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Sim. A gente aqui inicia falando sobre. Então, o capítulo é Aprendendo Habilidades, né? Aham. E agora ele fala que ele vai trazer um pouco das habilidades de aprendizagem, né? Porque então ele falou sobre a questão filosófica das escolas, né? E agora ele vai falar a respeito dessa habilidade da aprendizagem. E aí ele traz um assunto que impacta muitos estudantes, acredito a todos nós, né? Que é a questão da memorização. E é muito chato, né? Como a gente consegue memorizar, torna, às vezes, o aprendizado muito difícil, de sofrimento, né? E, então, assim, como que a gente concilia, né, a importância também da memorização, de aprender os conteúdos, né? E com esse mundo que cada vez mais nos chama para ser criativos, né, e a resolver problemas. É verdade, eu sempre fico assim, desde 13.000 anos antes do Cristo, o agente educacional, ele senta para resolver esse problema de trazer uma educação, um método, como Comênios no século XVII vai dizer métodos como ajudar o ser humano a aprender. E não é fácil porque o ser humano é único e magnífico. Não pode ter uma receita mágica única só para todas as cabeças e todos os cérebros. Então, é um grande problema que nós temos. E aqui, ainda bem que no livro tem a parte do treinamento do professor. E hoje a grande novidade, a educação tradicional deixou claro uma coisa assim meio que cada um tem que trabalhar e que homogeneização dos alunos. Então, eu vou trazer meu conteúdo, eu vou ensinar. Mas lá na sala de aula não se encontra duas pessoas iguais no mundo e, portanto, dois alunos iguais. Tem o sinestésico, tem a auditivo, tem o visual. Então, como é importante focalizar-se muito sobre a metodologia. A aprendizagem acontece quando o professor traz aquele conteúdo, ele provoca a memória de curto prazo, como uma bela explicação, não sei como ele vai fazer, mas o professor, ele explica melhor, o professor Vic, ele se nos dá jeitos para fazer, cada um tem que escolher um. A aprendizagem acontece quando tem encontro de memória de curto prazo com a memória de longo prazo. Aprendizagem. Então, o professor, ele tem incumbência na memória de curto prazo. O professor Vic vai falar de poder usar a música. Eu adoro a música. Eu sou professor de francês. Às vezes, a pessoa gosta tanto da letra, acaba aprendendo a letra sem conhecer o conteúdo. Olha que coisa linda, Então, a música. Hoje, nós temos gamification, tem isso aí, a parte positiva da inteligência artificial, tem jogos, tem a música, tem storytelling. É inacreditável como o ser humano permanece uma eterna criança. Isso até na pós-graduação, sabe? Aqui tem Universidade da Terceira Idade, Quando a gente vai falar de Edgar Morin, Pierre Bourdieu, Alain Latourelle, Vygotsky, tudo as pessoas se dormem. Agora, quando você começa a falar da história da sua vida, tranquilamente, aquela criança que quer ser nanada pelos ouvidos, pelo cérebro, todo mundo vai. Então, a memorização é justamente lá.
onde você vai trazer seu conteúdo, porque você ama esse conteúdo, você está presente nesse conteúdo, você usa todos os mecanismos. O professor Vic, ele nos proporciona gamification, música. Eu sempre falo presença coerente. Aí sim, você encontra a pessoa que está na frente, daqui a pouco brota aquele encanto, sabe? O tempo passa rápido. Eu gosto quando os alunos falam, prof, já passaram 3 horas, 4 horas, porque foi aprendizagem. Encontro de memória de curto prazo e memória de longo prazo, brota o conhecimento. Então, o desafio está lá, Raquel, e ajudar o professor a estar lá. Eu falo sempre que a metade da aula é a professora e o professor. Então, se você sabe realmente a história, você sabe a matemática, você sabe as ciências exatas, se você coloca vida nisso, o coração fala como o coração e a boca fala como o ouvido. O aluno que está na frente vai. Se não tem um encontro do aluno no seu mundo, Eu tenho uma linda história. Fala que um menino estava fazendo catequese, digamos 8, 7 anos por aí. Aí voltou em casa e a mãe perguntou o que a catequista falou. O menino não queria falar, ele estava meio discreto, Aí a mãe perguntou de novo, mas o que a catequista falou? O que você aprendeu hoje? Aí daqui a pouco ele, sabe aquela coisa maravilhosa da criança? A criança deixou os olhos se brilharem, aí ele começou a contar. Ele falou, mãe, Moisés recebeu um telefonema de Deus, ele deveria salvar o povo que estava preso no outro lado do rio. Aí Moisés aceitou a missão, mas ele pediu uma coisa para Deus. Ele falou assim, Deus, eu vou te pedir uma coisa. Deus falou o quê? Ele falou, vou te pedir primeiro os cimentos, muitos cimentos, Vou te pedir caminhões, vou te pedir soldados. Aí sim. Aí depois Deus se deu caminhões, soldados, Deus deu tudo o que ele pediu. Aí Moisés voltou em casa, montou uma equipe, aí ele foi, como tinha rio no meio de 2 lugares, o povo construiu ponte como cimento, sabe, concreto, construíram ponte, aí os caminhões se passaram em cima como os soldados passaram do outro lado, foram lá e salvou o povo que estava preso do outro lado. Aí depois o povo, sabe, voltou, passou pela ponte. Quando chegaram do outro lado, jogaram, cortaram toda a ponte que construíram, e assim não tinha mais como passar do outro lado. E assim Moisés salvou o povo de Deus. E Moisés se conquistou, e Deus se gostou. A mãe, imagina como a mãe olhando o filho. E aí a mãe perguntou, meu Deus, é assim que a catequista contou? Aí o menino falou, mãe, mas se eu te conto como a catequista contou, você não ia acreditar. Tá vendo, Raquel? Se a sua catequese, se o seu ensinamento, se o seu conteúdo não encontra o episteme, a realidade, o mundo sinestésico, o mundo auditivo, o mundo visual do aluno que está na frente, pode esquecer. Ele está esperando bater o sino para ir embora. Ele não vai abrir o córtex frontal. Aí que está. Então, o exercício do docente do século XXI é justamente como fazer que meu aluno aprenda. Porque você e eu, Raquel, somos do ensino tradicional e a gente não nega o conhecimento. Não é fácil. Eu sentava no meu mestrado 4 horas passivo, aprendendo. Na escola eu não poderia. Eu estudei latim como Padre Lommel. Ele não queria que a gente fizesse pergunta nem anotasse. Aí é complicado, o cérebro não aprende quando ele é passivo, não memoriza coisa nenhuma. E hoje as neurociências falam que a criança tem que ser o sujeito, Raquel.
Olha só, você não corrige a criança quando está tentando engatinhar. Você corrige? Não. Se você corrige, nunca mais vai caminhar. Olha só, você pode aprender sem notas, mas nunca você vai aprender sem erros. Percebe isso? Então, tem que errar, e como eu, docente, tem que considerar o erro como adubo para a gente ajudar, corrigir sem julgar. Aí ele memoriza como os erros. Então, voltando no eixo, eu, professor docente, depois de muito treinamento, depois de autoconhecimento, depois conhecimento dos alunos, vai trazer aquele conteúdo. Se eu amo o meu conteúdo, eu vou achar um jeito para passar. Muito e você, bom. como você acha, olhando esse capítulo? Professor, é maravilhoso esse capítulo, porque realmente desconstrói essa ideia de que as escolas, a gente tem que aprender através da memorização, mas é claro que a gente tem que memorizar. Então, ele ensina técnicas, né? E muito lindas que o senhor falou, que o erro é um adubo, né? Então, quando a gente está aprendendo e alguém vira e fala assim, não é assim, não faz assim, nossa, isso faz com que aquele sofrimento aumente, né? Eu achei muito interessante porque eu vi que ele traz várias técnicas aqui no livro, né, sobre como memorizar, como o senhor falou, né, que através da associação, através da música, dos jogos. E aí ele traz aqui uma história bem interessante, que é com a filha dele, que ela tinha que memorizar uma região, a economia, né, a produção de uma parte das Filipinas, de uma das províncias, e aí ele criou uma história ridícula, ele mesmo fala, é um cenário ridículo que eu e ela criamos, mas ela conseguiu decorar. E depois que a gente decora, a gente aprende, né? Porque aí fica interessante, aí no primeiro momento é difícil, depois a gente trabalha aquela parte que era memorização e realmente um conhecimento. Aí ele fala, né, dos coqueiros que cresceram e que aí caíram, que em vez de ser coco, caíram como os peixes e eram tão pesados que brotaram milho. E aí essa era a produção da província, né? Que é coco, milho, né? Ferro, por isso que era pesado, né? E os peixes. Muito interessante. Até eu decorei. Tu vê, eu sempre falo, se uma mãe, Raquel, tem que falar da filha, flui, não é? Se o pai tem que falar do filho, flui. Olha, eu me lembro a primeira vez que eu aprendi a dirigir o carro, meu Deus, se você quer pegar o volão, olhando como você está trocando a marcha, sabe? Você sofre aqueles 3 primeiros dias. E depois você memoriza aquilo ali. E hoje a gente dirige tomando tererê, comendo cuca, sabe? Fica uma memória, sabe? Fica uma memória de longo prazo. Então, é interessante. Quando o professor ama bem o conteúdo, é por isso que eu falei que a metade da aula é o professor. Interessante essa parte técnica, mas é uma parte um pouco mais espiritual, onde você vai se conectar. Raquel, se você sabe aonde você está indo, você não vai usar mais mapa antigamente. Não sei se você fazia isso para viajar no Rio Grande, na terra de Charles. Eu ia pegar uma mapa e um dia antes ia olhar lá a Caxias do Sul, onde fica, se eu me perco aqui no norte, no sul. Mas hoje tem GPS, entendeu? Hoje tem recursos. Eu sou professor da língua, sabe? O professor, ele é o mediador. Ele tem que usar 3M. Fala motivação, memorização e mentoria. Mais ou menos, o professor Vic também, mais ou menos entra lá. Motivação, você tem que ser interessante, porque a internet é mais interessante que o professor.
Se o professor não tem interesse, ele não se torna interessante. A média da atenção hoje baixou muito, 3 minutos só. Se você não é interessante, já não se conecta. Então, motivação, memorização, que você tem que usar música, você tem que cantar, já que a média de atenção é pequeno, chocolate, cantar, sabe? Você tem que ser artista, um Picasso na sala de aula, sabe? Um artista. E depois, então, memorização, motivação e mentoria. Eu, Alain, só vou levar meus alunos aonde eu já fui. Se eu aprendi, respeitando as diversidades, eu vou ter facilidade de entender que uma aluna já me falou, prof, tem muitas imagens nos slides, eu não gosto. Falou, calma, vou te enviar slides, só preto e branco. E realmente trabalhei slide, tem outra, prof, tu tá gritando. Sabe, tem a audição sensível, tem outra que quer te abraçar no meio da aula, sinestésico. Nós temos o caso de Leur e Sergei, você conhece bem a escola montessoriana, E Leur e Sergei são meninos que aprendiam só aquilo que faz sentido na vida. Sentido em latim, um grego, latim, sensum, direção, sensação e significado. Esses meninos criaram o Google para nós, Albert Einstein foi expulso 2 vezes na escola, depois deixou a teoria da relatividade. Ele também era sinestésico, era disléxico. Então, o professor sabe amar bem o conteúdo, contextualizar e achar a metodologia para a memorização. Nossa, professor, muito... Estou adorando essa live aqui. A gente falou, então, a gente está no capítulo Aprendendo Habilidades, aí ele vai falar sobre a memorização, então, divertida. E agora, ele também traz um aspecto muito importante no aprendizado, que é a questão da velocidade na leitura. Já vou também pedir para você comentar esse, que é a velocidade na leitura, por que ele é importante, e também do vocabulário, Saber também, ter um vasto vocábulo também é importante. Por quê? Isso é muito importante, Raquel. Então, ele fala da memorização, o primeiro ponto que ele desenvolve muito bem, colocando exemplo da filha, achei fantástico e criativo. Eu gosto muito do Prof. Mickey, porque ele traz a realidade dele. Eu vou repetir, você só leva os alunos aonde você foi. Vê como é impactante o livro, Educação Transformadora, porque é a vida que está dentro. O primeiro ponto, então, memorização, eficiente, sabe, e divertida. Uma aula tem que ser encantadora. E depois, velocidade, uma leitura inteligente e mais veloz. Então, ele vai dizer assim, bom, meu sonho, o John Kennedy, ele lia 5.000 palavras por minuto. Raquel, isso é meu sonho, E ele fala que a média da leitura do ser humano rápido hoje é 30, 50 mil palavras por minuto. O dia que eu vou chegar lá vai ser maravilhoso. E precisa ler, Raquel. Ele vai citar um filósofo que eu adoro muito, Ele vai citar muito o ator que eu gosto muito aqui, se chama Wittgenstein. Então, o Wittgenstein vai dizer... O Wittgenstein vai dizer assim, tamanho do meu estímulo, tamanho da minha linguagem e o tamanho do meu mundo. Ele vai citar Wittgenstein. Até ele fez uma crítica muito boa, porque o ser humano não é só a palavra, Então, o ser humano tem essa inteligência cognitiva, mas também ele tem inteligência metacognitiva.
Existe um mundo além das palavras, né? Meu Deus, sério. Não, mas eu gosto muito de Wittgenstein, né? Vai dizer assim, isso num certo caso é muito importante. Quando uma pessoa lê muito, ele adquire muito vocabulário, né? Interessante, um ser humano intelectual, ele tem muitos vocabulários. A minha língua, por exemplo, é a língua francesa. Olha só. Pelo fato de ler muito e de viajar muito, eu estou falando português. Eu fico feliz porque os alunos nunca falaram que ele fala ruim, né? Por mais que às vezes se tu vê. Então, muitas viagens, muitas leituras ajudam o ser humano a ter um vocabulário mais rico, a ter uma carga semântica das palavras. Uma pessoa intelectual, ele sabe palavras certas no tempo certo. Até quando uma pessoa lê muitos livros, ele acaba ter até inteligência emocional. Acho interessante isso, né? Pelos livros, Raquel, eu acabo, pelo estudo, eu acabo educando até minha pessoa. Eu, Alain, pelo estudo, sei que eu somático, com meu corpo maravilhoso, mas o corpo tem que ser orientado, eu emocional, Goleman vai dizer que temos 6 emoções, o Damásio vai dizer 4, e o mental, a mente mente muito, e o espiritual, entendeu? Pelo fato de ler muito, eu sei educar meu corpo. Tem dia que eu quero caminhar à tarde ou à noite, o meu corpo começa a recusar. Aí eu mesmo falo sozinho, tu vai, vou usar a minha mente, tu vai, eu não quero, tu vai, olha, vou colocar tênis bonito, meio cheiroso, tudo, tu vai. Daqui a pouco ele vai comigo, aí ele vê aquele pôr do sol, aí ele começa a gostar, aí ele libera dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, aí ele gosta. Então, ler, Raquel, ler rápido o conteúdo ajuda para aprimorar a existência do ser humano. Então, essa é a segunda parte da leitura inteligente e leitura rápido. Não só adianta ler rápido, precisa pegar a essência daquilo que é escrito. Eu gosto de ler 3, 4 vezes um livro. Sabe por quê, Raquel? Quando você lê 2 vezes um livro, não que você descobre coisas novas, não. Você começa a imbricar o conteúdo do livro como a sua vida. Aí é maravilhoso. Você descobre que tem muita humanidade comum. Aquele livro de Blaise Pascal maravilhoso. Fugir do sofrimento, ser feliz e ser amado. Você começa a se encontrar na fala do professor Vick, nessa missão maravilhosa de educar. Então, um dia passei um pequeno texto para os alunos, depois, 5 minutos, uma guria me falou, não gostei do texto. Eu falei, querida, lê de novo. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Esse texto eu levei 20 anos para entender, Heráclito dizia. Então, lê de novo, Krishnamurti vai dizer, tenta entrar na profundeza das coisas. O mundo é muito superficial. Então, leitura rápida, mas também pegando o bálsamo daquele conteúdo. E isso aí com treino, Raquel. O professor vai dizer, como hábito, lá no final do parágrafo, ele vai dizer, é questão de cultivo de hábito. É treinar. Mas eu não perco a oportunidade. Peguei o livro, primeiro Heidegger que vai dizer, enquanto que a fonte está viva, não faça muita interpretação, senão o conteúdo sofre uma perda. Então, o professor, você tem privilégio de ver o professor, você tiver bastante, ir lá no pé, assim como no pé de Sócrates, para não interpretar, deixar sofrer. Então, lá, ir na frente. Então, se a fonte não está presente, tenta chegar no ponto da essência do conteúdo que a gente está lendo. Professor, a gente está chegando ao final. Vou fazer a última pergunta aqui. Queria que você me falasse para todos nós aqui
sobre o mundo, né? Hoje está muito digital. E então a gente está desenvolvendo muita tecnologia. Essa tecnologia, inclusive, né, está hoje nos debates, né? A gente está aí vivendo, tem um lado polêmico, outras pessoas tentando entender essa parte boa, o ônus e o bônus, né? Como que nós podemos aplicar o que o Vic traz nesse capítulo, né, para a nossa sala de aula? É incompatível com a tecnologia? Essas metodologias que ele traz aqui, como que você vê a aplicabilidade nesse mundo contemporâneo e cada vez mais digital? Raquel, uma belíssima pergunta. Raquel, o povo se preocupa em inteligência artificial. Eu não tenho medo de inteligência artificial. Eu tenho preocupação sobre a escassez da inteligência humana. Isso é uma ferramenta que me auxilia, Raquel. Inteligência artificial é uma baita de ferramenta que vai auxiliar o professor na sua arte de ensinar. Olha só, o Joel vai dizer, vamos deixar aos algoritmos aquilo que é de robô, é humano aquilo que é humano. O professor nunca vai ser substituído pelo robô. Raquel, a criatividade, o Vygotsky, que fala tão bonito, a criatividade é a combinação das experiências comuns. Na educação infantil não tem robô, porque ele não vai ter essa experiência humana. A criatividade é o encontro dessa magia de ocitocina que o ser humano pode proporcionar. Tem um poeta francês, Christian Bobin, ele fala assim, a raiz da inteligência, Raquel, é o amor. E Zygmunt Bauman fala muito da sociedade líquida. O Bobin vai dizer, nunca vamos aceitar um amor superficial. Nunca vamos aceitar um amor artificial. Portanto, nunca a inteligência vai ser artificial. Professor, não é mais o debate para ver se a gente vai usar ou não. Como a gente, não é se a gente, como a gente vai aproveitar aquilo ali como auxílio para a nossa grande missão. O verbo saber tem duas partes, em latim é sapere. A primeira parte é o saber, a segunda parte é o sabor, a sabedoria. Entendeu? Então, a primeira parte da inteligência artificial é a soma dos conhecimentos, mas agora, a sabedoria, o sabor. Você é contratado pelo diploma, tudo bem. O conhecimento é contratado pelo sabor, pelo comportamento. O professor, ele trabalha a memorização, a leitura, Raquel, a criatividade, muito mais pelo sabor. A criança, quando nasce, quando está mamando no peito da mãe, fecha os olhos, porque 0% saber e 100% sabor. E ao crescer, a gente perde isso. Hoje, com a inteligência artificial, o professor é muito importante. Agora, precisa de treinamento desse professor. Primeiro, a conexão e depois o resultado. E se não tem essa conexão, que é uma coisa tipicamente, absolutamente sapiencial, humana, não vai. Então, não precisa se apoderar, professor, o docente, e sentar pouco, usar a inteligência. Gente, tem coisas tão boas para nos auxiliar na criatividade, na atualização da metodologia, como alcançar, como conhecer o aluno que está na frente, mas não esqueça que lá no final a emoção, empatia. A criança só vai aprender se libera dopamina, ocitocina. É isso o robô não faz. Uma professora me falou, eu sou tão lógico-matemática que eu não consigo dar as aulas nas ciências humanas. Mas uma inteligência só racional deixa de ser racional, porque sou o robô que faz isso. Agora você, prof, você chora, você ri, você tem uma história. Esse é o lado humano que precisa colocar. Então, o professor Vic vai insistir bastante sobre isso. Esse autoconhecimento do professor que vai se conectar com os alunos. Ele fala da consciência, consciência pouco elevada, sabe? Isso é que é mais importante. E depois a gente usa a inteligência artificial como ferramenta.
Professor, infelizmente a gente está chegando ao fim, já passamos o nosso horário. Gostaria de convidá-lo a a deixar uma mensagem final para todos que estão nos escutando e que nos assistirão depois. Então, Raquel, muito obrigado pelo convite. O livro está lá, gente. Eu falei, ler um livro 2 vezes, se você que ganha. Está lá, a gente está interpretando. Então, como eu falei, enquanto que a fonte está viva, vamos interpretar menos e ir no livro. Em francês se fala cheirar, feuilleter. Não só cheirar, não só ler, mas também apropriar-se o conteúdo e depois deixar cada um uma pequena marca da educação, o advento de uma educação transformadora. E eu aprendi na filosofia que o amanhã não existe porque a gente pode criar. Então, eu tenho uma utopia que eu quero criar e fazer de todo mundo educado. Na Itália fala que l'uomo educato non ha bisogno da legge, um ser humano educado não precisa da lei. Educa o ser humano de hoje, você vai ter um mundo melhor. Então, você já pensou que para ser educado, para falar o português, você precisa dos outros. Krishnamurti fala que eu sou os outros, eu sou o mundo. Então, educar o eu, Alain, para saber olhar a Raquel, mas olhar o mundo também dizendo obrigado. Então, eu quero um mundo educado que sabe dizer obrigado para os outros. Obrigado. Obrigada, professor. Agradecemos muito a sua presença, com tanta sensibilidade, colocou para a gente esse capítulo, né, que é tão profundo de uma forma simples. Né? Muito obrigada, professor. Obrigado. Espero ouvi-lo aqui novamente, uma outra oportunidade, ou em um estudo de um outro livro, né, quem sabe. Okay, muito obrigado, Raquel, muito prazer, fico muito lisonjeado e feliz de ser convidado e participar nesse clube de leitura, maravilhoso. E agradecemos também muito a nossa irmã Leni, que foi por intermédio dela que nós nos conhecemos, né? Então, muito obrigada a todos, espero que vocês possam assistir, e quem se interessar, o livro está disponível no site da Editora Teosófica, esse e os outros livros do Vicky. Muito obrigada a todos que nos assistiram, obrigada, professor, mais uma vez, e até a próxima segunda. Sou eu que agradeço, Raquel. Obrigado.